Bom dia! E aí, como é que foram de final de semana? Passaram bem? Vamos começar mais uma semana com a graça de Deus. Hoje é dia 23 de março de 2021, terça-feira, tá? Vamos começar fazendo o nosso cabeçalho, colocando o nome da nossa escola, o nome da nossa cidade, o dia, o mês e o ano. Professora Amanda, terceiro ano E. Hoje nós vamos fazer o livro de português das páginas 94 a 97, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre carta pessoal. Mas essa carta é uma carta muito diferente. E nós vamos depois fazer a interpretação dessa carta, tá bom? Então, lá na página 94, para começar, para iniciar, como é que será que ocorre a comunicação de quem está distante do mundo do era uma vez? Dá para imaginar um gato escrevendo cartas? Com quem será que ele quer se comunicar e por quê? Leia e descubra. Então, nós vamos ler a carta pessoal de um gatinho que ele queria se comunicar com alguém. Com quem será? Então, vamos começar a ler aí. Vocês acompanham no livro, porque aqui ficou pequenininho, né? A professora colocou no slide, ficou pequeno, só para vocês terem noção do que a professora está falando, mas vocês acompanhem aí no livro. E a Pro vai ler aqui com vocês. Então, vamos lá. Carta de Ronroso. 13 Chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa-feira. Caro tio Macabro, você sempre me disse que se eu tivesse encrencado, deveria te procurar. Pois estou com um problemaço, ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa. Não quer montar em vassouras, não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir à TV e fazer amizades com não bruxas. O que devo fazer? Seu sobrinho, Ronroso Saramago de Bragança B. PS. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Adorei. Então, quem que estava escrevendo essa carta? O gato Ronroso, e isso no final a gente sabe. Seu sobrinho Ronroso Saramago de Bragança B. E ele estava mandando essa carta para quem? Isso, para o tio Macabro. Ele falou, tio, quando acontecesse alguma coisa, o senhor falou que eu poderia te pedir ajuda e eu estou pedindo. Por que ele está pedindo ajuda? Porque a bruxa para quem ele vive junto, a dona dele, não quer mais ser bruxa. Só quer pensar em assistir televisão, só quer pensar em fazer amizades com quem não é bruxa. Não quer mais montar em vassoura, não quer mais usar perna de sapo, olhos de salamandra. E ele está desesperado. O que ele deve fazer? Ele pergunta para o tio. PS, o que significa esse PS no final da carta? Ou seja, algo muito importante. Quando as pessoas colocam PS, quer dizer que é algo muito importante. Então, PS, o nome dela é Hilda Bruxilda. Então, ele quis deixar bem claro. Porque o tio falava quem é essa bruxa, né? Então, ele quis deixar bem claro lá embaixo. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Muito legal, né? E aí, agora nós vamos fazer a interpretação dessa cartinha, ok? Vamos lá. Interpretação de texto. Atividade oral e escrita. 1. Quem é Ronroso? Quem que será que é o Ronroso? Isso é um gato de uma bruxa e sobrinha de Macabro, certo? Com quem ele se comunicou? Com quem que ele escreveu a carta? Com quem que ele queria falar? Isso, com o tio Macabro. 3. Qual é o problemaço enfrentado por Ronroso? Por que que ele escreveu essa carta? O que ele falava nessa carta que era tão difícil?
A bruxa, quem ele deveria servir, não quer mais ser bruxa, né? A bruxa com quem ele morava não quer mais ser bruxa. A mensagem principal é o assunto da carta. Qual é o assunto dessa carta? O que ele queria com essa carta, o ronroso? Queria pedir comida? Queria ir no mercado? Não. Ele queria o quê? Pedir ajuda sobre o que deve fazer para a Hilda Bruxilda voltar a ser bruxa. Ele estava pedindo uma ajuda. 5. Releia. 13 chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa-feira. Olha só que engraçado. Ligue cada uma das expressões ao que ela se refere. Né? É uma coisa meio estranha isso. 13 chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa-feira. O que será que era isso que ele estava querendo dizer? 13 chaminés é o dia do mês da semana em que a carta é escrita ou o lugar onde o ronroso está escrevendo? Isso, lugar onde o ronroso está escrevendo. Por quê? Eu sei disso também. Porque quando nós vamos começar uma carta, a gente sempre coloca primeiro da onde eu estou falando. Por exemplo, se nós fôssemos escrever uma carta hoje, lá no comecinho eu tinha que escrever Bálsamo, 23 de março de 2021. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é da onde eu estou escrevendo. E a primeira coisa que ele colocou foi isso, 13 chaminés. Então, era o lugar onde Ronroso estava escrevendo. 15, névoa-feira. 15, névoa-feira é a última coisa que ele escreveu. Dia 15, névoa-feira. Então, esse dia 15, névoa-feira, ele se referiu a dia do mês e da semana em que a carta estava escrita, como a professora falou. Primeiro a gente escreve da onde está falando, escrevendo essa carta, depois eu coloco o dia do mês e da semana que eu estou escrevendo. Então, se dia 15, névoa-feira, a gente já tem noção que dia 15 ele quis falar sobre o dia da semana, porém também foi a última informação que ele deu nesse trechinho. Então, é o dia e o mês da semana que a carta está escrevendo. E Campos das Urtigas também é o lugar onde Ronroso está escrevendo. Então, 13 chaminés, Campo das Urtigas é provavelmente a cidade e o bairro que ele está escrevendo, tá? Converse com seus colegas, isso aqui não precisa responder, escrito. Mas vocês acham que essas informações no início da carta são verdadeiras? 13 chaminés, Campos das Urtigas, dia 15, névoa-feira, vocês acham que é verdade? Isso são imaginadas, inventadas? Isso, são imaginadas, são inventadas, né? Não existe um lugar que chama 13 chaminés, um dia 15 que chama névoa-feira. Página 96. Veja que interessante a criação dos nomes dos personagens deste texto. Leia em voz alta. Caro tio Macabro. Se Ronroso o chama de tio Macabro, deve ser um morcego, uma salamandra, um gato ou um sapo. Se o Ronroso chama ele de tio e o Ronroso é um gato, o que ele vai ser? Isso, um gato também, não é verdade? O meu tio, ele vai ser um sapo? Não, ele vai ser uma pessoa. Então, se o Ronroso é um gato, o tio do Ronroso vai ser um gato. B. Que palavra o nome do tio Macabro pode lembrar? Isso, lembre da palavra macabro. Aqui, na verdade, está emiciabro, né? Hora que a gente vai ler, mas a gente já lê macabro. Então, essa palavra, os alunos, a gente sabe que ela se refere à palavra macabro. O que a palavra que você descobriu pode significar? Macabro. Quando a gente fala, nossa, ai, que coisa macabro, o que eu quero dizer com isso? Isso, que é algo horrível, aterrorizante. Ai, que macabro esse filme. Ai, né? Que horrível esse filme, que aterrorizante esse filme. Então, a palavra macabro quer dizer isso. Observe o nome, ronroso. Ronroroso, né? Que palavra você lembra, você conhece que se lembra com esse nome? Ronroroso. Qual palavra vem na minha cabeça?
Isso. Ronronar. Horroroso. Uma mistura de horroroso com amoroso, né? Então, tem várias possibilidades para vocês colocarem aí qual palavra vem na cabeça de vocês. E o nome Hilda Bruxilda, lembra qual palavra? Sim, bruxa, né? A hora que a gente fala bruxilda, o que vem na minha cabeça? Bruxa. 7. Escreva a seguir uma das coisas que Hilda Bruxilda não queria mais fazer como bruxa. O que a gente pode escrever? A gente pode falar que ela não queria mais gargalhar como bruxa. A gente pode escrever que ela não queria mais montar em vassoura. Nem usar bicho em suas poções, nem mais assustar crianças. Então, tem várias situações que vocês podem escolher uma para escrever aí. O que Hilda Bruxilda fez que não é visto como coisa de bruxa? O que ela faz que fala, ai, bruxa faz isso? Faz compra, assiste TV, faz amizade com quem não é bruxo. Isso não é coisa de bruxa, né? Bruxa é mal, não gosta de TV, não gosta de compra, só gosta de fazer poção, só gosta de fazer amizade com quem é bruxo. E ela fazia ao contrário. E para acabar, vamos ler aqui, ó. Releia um trecho da carta. Você sempre me disse que se eu tivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, eu estou com um problemaço. Ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa, não quer montar em vassoura, não usa pernas de sapo, óleo de salamandra, asa de morcego em nossas poções e não quer saber de assustar crianças. Só pensa em fazer compras, assistir à TV e fazer amizades com não bruxos. Observe as palavras escritas em letras maiores. Qual será a intenção de Ronroroso ao fazer isso? Então, ele colocou em letras maiores a palavra ajude-me e não. Por que ele colocou essas palavras em letra maior? Porque ele quer chamar a atenção do tio para aquilo que ele considera mais importante. Por exemplo, ele fala ajude-me. Por que ele coloca ajude-me em letra maiores? Porque ele está pedindo com muita vontade. Ele está assim, pedindo socorro. Então, ele quer que o tio dele, a hora que leia, perceba que ele está realmente desesperado, né? Então, por isso que ele coloca essas palavras com letras maiores, para querer chamar a atenção do tio para aquilo que ele considera mais importante naquela carta que ele está escrevendo. Esse jeito de escrever com letras maiores, pedindo ajuda, mostra que Ronroroso tinha intimidade com o tio? Sim. Ele escreveu de uma forma mais informal, né? Sem muita formalidade, então quer dizer que ele tinha intimidade com o tio. Ronroroso não costumava falar com o tio? Sim, costumava, então eu não vou fazer um xizinho, porque ele tinha muita intimidade com o tio. Embaixo, o tio era uma pessoa bem próxima de Ronroroso? Sim, vou fazer um xizinho. Ele era bem próximo, por isso que ele tinha liberdade de escrever uma carta. Ronroroso não podia ser espontâneo, íntimo? Ronroroso não era nada espontâneo e íntimo, então tá errado isso aí, não vamos colocar X não. 10. Em uma carta, há 2 elementos que não pode faltar. Escreva o nome dos correspondentes a esses elementos na carta que você leu. Vamos falar um pouquinho sobre carta. Na carta, a professora já falou isso para vocês, que existem 2 pessoas que não podem faltar, que é o destinatário e o remetente. Destinatário é para quem a carta foi enviada. Ou seja, sempre que eu ouvir esse nome destinatário, me lembro de destino. Ou seja, para quem é o destino dessa carta? Para quem eu vou enviar? Então, para quem que foi enviada essa carta? Quem que era o destinatário? Isso, tio Macabro. Remetente, quem enviou a carta? Destinatário é quem vai receber o destino que vai chegar a carta e remetente é quem está escrevendo. Então, quem enviou a carta? Isso, Ronroroso Saramago de Bragança B, o gatinho ronroroso. Então, quando a gente vai escrever uma carta, tem esses 2 personagens principais aí na carta, que é o destinatário e o remetente. Destinatário é para onde a minha carta vai, sempre lembre disso, é o destino da minha carta, destinatário, e o remetente é quem escreveu a carta. Ok? Boa aula, fiquem com Deus, qualquer dúvida, falem com a professora.